Mas, meus irmãos, esse final de semana é um final de semana de carnaval, né? Onde muitas pessoas estão aí fora celebrando a festa da folia, a festa da carne, né? O carnaval. E muitas vezes o entretenimento, ele tem essa função assim quase anestésica na sociedade, né? A pessoa não quer saber dos problemas da vida, a pessoa não quer pensar sobre a morte, a pessoa não quer meditar sobre algumas verdades que são duras, na verdade, que o Evangelho nos confronta. Obrigado, Elias. E aí, o entretenimento nos ajuda a esse escapismo, nesse escapismo, a sair disso. Só que, na verdade, o Evangelho e o povo de Deus aqui, ele tem uma alegria intrínseca. Somos conhecidos como o povo da alegria. Uma das razões basilares da nossa alegria foi pregada por Isaac na semana passada, que é a grande verdade da ressurreição. Eu separei aqui uma frase do Chesterton no seu livro Ortodoxia Cristã, e ele fala: a alegria, que era a pequena publicidade do pagão, é o segredo gigantesco do cristão. Isso aí, essa é a frase. Existe uma alegria verdadeira, e é mais nesse sentido que eu gostaria de falar, até mesmo nas escolhas das músicas mais alegres, mais agitadas, para que a gente pudesse celebrar a ceia do Senhor nesse domingo. Nós temos até um fruto do Espírito Santo, que é a própria alegria. O cristão, ele é alegre, ele deve ser alegre, ele deve se alegrar, até mesmo na adversidade o cristão se alegra, porque ele sabe que por mais que ele viva 120 anos, há uma eternidade de alegria, que é muito maior do que todo esse tempo. O cristão sempre tem essa dimensão de esperança, de alegria. Então, nessa manhã nós vamos observar esse importante aspecto nosso, que é a nossa alegria, meus irmãos. Nós não somos um povo triste. Nós não somos um povo para baixo. O povo cristão, ele é um povo alegre. Nós sabemos, na alegria nós temos motivo de nos alegrarmos. E na tristeza nós temos uma grande esperança, uma esperança verdadeira. Isso tudo molda o nosso coração e nos dá um novo entendimento, uma perspectiva sobre a vida. Não estou dizendo aqui que a gente não se entristece, não estou dizendo aqui que a gente não tem momentos que a gente está para baixo. É fato, o pecado está em nós, essa é a razão da queda ainda nas nossas vidas, mas nós somos um povo alegre. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler aqui 3 parábolas conhecidíssimas, faladas pelo próprio Jesus e relatada pelo Dr. Lucas. A palavra de Deus diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que sim, olha só, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, olha só, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti e já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E, vejam só, começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Então aqui nós temos 3 parábolas icônicas que Jesus fala uma na sequência da outra. A primeira de 100 ovelhas, onde uma se perde. A segunda de 10 moedas, em que uma se perde. E a terceira de 2 filhos, em que um se perde. Mas, para a gente dar um contexto da onde Jesus está falando, para quem Jesus está falando principalmente, nós precisamos entender que os publicanos ali eram os cobradores de impostos daquela época. Provavelmente o pessoal do governo daquela época. Os escribas eram os doutores da lei, e os fariseus é aqueles que controlavam as sinagogas e também o coração do povo, ao contrário dos saduceus, que eram responsáveis pelo templo. Ali estavam, portanto, os religiosos, os escribas e os fariseus. E o terceiro povo que ele distingue aqui, que ele faz uma distinção, são os pecadores, que nesse contexto são as prostitutas, os ladrões, os adúlteros e por aí vai. E os cobradores de impostos e os pecadores são aqueles que iam atrás de Jesus, buscavam sempre ouvir Jesus. Lembro de Zaqueu, que fez um esforço para ouvir Jesus. Nesse contexto, Jesus também chamou um dos 12, que era um cobrador de impostos. Só que quando a Bíblia fala de pecadores aqui, ela não está falando, Lucas não está falando aqui de uma forma generalista, como nós entendemos hoje, como nós nos reconhecemos hoje, que somos pecadores. Aqui, ele está fazendo uma exata distinção do governo, da religião e dos pecadores. Ele poderia dizer: estava Jesus falando e tinha um monte de pecador lá. No entanto, ele faz essa distinção. Hoje nós entendemos o que é a depravação total e nós conseguimos analisar dessa forma. Mas aqui, Lucas, ele nos mostra que existe uma diferença, porque é necessário que essa diferença apareça para que toda a parábola, a sequência da história, também faça sentido. Pecadores aqui são aqueles que pecavam deliberadamente. Aqueles que eram conhecidos pela sociedade por aquilo que faziam. Eram tratados como párias da sociedade, a parte da sociedade. Essa é a razão da classificação de Jesus. Dito isso, Jesus começa falando das 100 ovelhas. E o objetivo de Jesus aqui é expor o equívoco dos religiosos, dos escribas e dos fariseus naquela época. E tendo em mente que os escribas e os fariseus, os doutores da lei, conhecem a palavra de Deus, é bem possível que Jesus tivesse em mente,
ou bem possível não, certamente Jesus sabia que eles conheciam o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isaías 40:10: como pastor que apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e os que amamentam ele guiará mansamente. Ezequiel 34: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, a perdida eu buscarei. Jesus sabe que eles sabem disso. E Jesus faz uma ilustração aqui bem cotidiana também, porque é possível que todo mundo conhecesse algum pastor, ou naquele contexto já tivesse visto algum pastor pastoreando algumas ovelhas. Então ele traz algo que é bem do cotidiano das pessoas para falar essa parábola. Jesus está falando sobre qual é a verdadeira vontade de Deus quando uma ovelha se perde. E uma ovelha perdida, ela não pode ser esquecida, uma ovelha perdida, ela não pode ser negligenciada, uma ovelha perdida, ela não pode ser desprezada. Talvez em um primeiro momento você esteja pensando aqui: puxa vida, a coisa vai pretear para o lado do presbitério, né? Eles são os pastores da igreja. Mas, meu irmão, não vá com tanta rapidez assim e não comece a lavar suas mãos. O que Jesus está dizendo aqui é que todo pastor deveria fazer é deixar as 99 e ir atrás daquela ovelha perdida. Esse é o mote, é o ponto principal. E ainda, meus irmãos, que seja cansativo, ainda que seja moroso, ainda que seja complicado muitas vezes, ele vai até encontrar aquela ovelha. E quando ele encontra, ele pega ela e traz novamente para sua casa. E ele se alegra com o arrependimento daquela ovelha. Veja esse trecho, ele fala: haverá muito maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá maior júbilo, porque haverá alegria sim por todos, mas haverá maior júbilo por quem se arrepende. Mais ou menos é como o professor que se alegra por aqueles alunos que fazem a lição de casa, que estudam, enfiam a cabeça nos livros, buscam pelas respostas, fazem os temas. Ele se alegra muito mais no esforço daqueles alunos do que naqueles outros alunos que acham que sabem todas as coisas e que têm resposta para tudo. Mais ou menos essa ideia. Jesus aqui está fazendo referência às pessoas que os escribas e os fariseus menosprezavam na sociedade. Gente que eles diziam: isso aí não dá, cara, não dá. Ó, esquece esse cara. Eu sou muito santo, eu sou muito mais, tenho uma compreensão mais iluminada das coisas. Esse daí, não dá, larguei de mão. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes quando nós conhecemos a verdade com V maiúsculo, a verdade do Evangelho, nós corremos um grande risco de nos tornarmos soberbos. Está difícil hoje. Eu lembro, meus irmãos, com a teologia reformada, quando conheci a teologia reformada, eu ficava mirando e achando a doutrina de todo mundo errada. Naquela fase, né, Israel, que todo mundo fala que é a fase da jaula do calvinista, né? Fica enchendo o saco de todo mundo, quer debater com todo mundo na internet, sabe tudo, fica incomodando. Os pentecostais, sei lá, porque os adventistas, sabe, o batista, porque o batismo, porque o supra-lapsariano, não tá. Que incomodação que é isso, né? Só que lidar com o conhecimento, na verdade, eles expõem dois tipos de pessoas. O egoísta, que é aquele que pega todo o conhecimento para si, para a sua vanglória, para a sua exaltação, para enaltecer-se, pensando que é para ele ser uma pessoa melhor com todo esse conhecimento. E o altruísta, que é o servo, fazendo contraponto a ele, aquele que pega o conhecimento e quer ajudar as pessoas, consolar as pessoas, ensinar as pessoas. Ele divide o seu conhecimento com as pessoas. Há uma grande diferença aqui. Só que implícito, meus irmãos, então, a tudo isso está o pensamento de Jesus para os fariseus. Vocês, fariseus e escribas, não deveriam imitar a Deus nessa parábola e tentar encontrar e restaurar aquele que estava perdido? Vocês não deveriam fazer isso?
Não seria essa ação, essa linha de pensamento muito mais parecida com o que Deus deseja de nós do que menosprezá-los, tratá-los como pária, como alguém diferente de nós, da sociedade? Imagine, meus irmãos, ali os 12 apóstolos recebendo essa grande lição. Agora imagina aqueles que são pecadores ali. Eu sei que é tão difícil a gente lidar nisso hoje, porque existe uma política, na verdade é uma ideia de politicamente correto, em que a gente às vezes não pode mais ser tão ofensivo com as pessoas. Aí fica aquela falsidade toda, você não aponta o pecado, você não pode falar para a pessoa, tentar conduzir a pessoa, porque isso vai causar algum tipo de rusga, de entristecimento com a pessoa. Ali Jesus está falando para essas pessoas que são tratadas como párias da sociedade. Agora imagina eles estarem ouvindo isso naquele contexto em que não tinha politicamente correto. Que bálsamo para suas almas, que alento eles estavam tendo ali. Agora, novamente, há uma confusão muito grande aqui, meus irmãos. Porque a pergunta que a gente faz é: ok, eu vou atrás de uma pessoa para sempre então? Eu vou ficar chafurdando aquela pessoa o resto da vida? É isso que eu devo fazer? Vejam, meus irmãos, aqui são pessoas que não negam deliberadamente a Cristo. Há uma diferença daquele que diz: eu não quero Jesus Cristo, eu não aceito a igreja, eu não quero. Em outras palavras, ela está dizendo: eu quero ir para o inferno. Há uma grande diferença aqui. Paulo fala em 1 Coríntios 5,5, ele diz assim: entreguem tal homem a Satanás para que a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: entrega para o diabo. O diabo vai causar sofrimento naquela pessoa, vai fazer o que deve ser feito com aquela pessoa, para que no fundo, no seu último desespero, ainda assim ele busque: eu lembro que o Jonathan havia me falado da igreja, de Jesus. Eu preciso disso, eu não aguento mais. Em outras palavras, em síntese, é isso. Meus irmãos, nós não sabemos quem é cabrito, nós não sabemos quem é cabra, nós não sabemos quem é ovelha. Mas a ovelha, quando ouve o evangelho, ela reconhece a voz do seu pastor e ela vem. E essa é toda a parte que nos compete fazer. É por isso sim que nós devemos ir atrás das ovelhas que estão perdidas, daquela pessoa que está desviada, aqueles que em algum dia, meu irmão, por algum motivo, se entristeceram na caminhada, por algum tipo de igreja que estava mais para a sinagoga de Satanás, algum tipo de pastor picareta que feriu essa pessoa, algum tipo de doutrina estranha ao evangelho, algum tipo de seita maligna que se passa por cristã. Em algum momento essa pessoa se machuca, em algum momento a sua ovelha fica ferida, e quando tu está machucado, tu fica retraído, né? Tu não quer, tu quer tocar, tu quer cuidar daquela ferida ali, não toca na minha ferida, fica até agressiva muitas vezes. E a gente consegue só ver aquela agressividade, mas o que está por trás, no coração daquela pessoa, muitas vezes é uma alma ali clamando por respostas, clamando por verdade. Porque a experiência que ela teve foi muito ruim dentro de alguma igreja. Então, cabe ainda dizer aqui, meus irmãos, nós, enquanto servos de Cristo, enquanto cristãos imitadores de Jesus Cristo, aquele que tomou a nossa cruz, nós que tomamos a nossa cruz e levamos, nós que morremos para nós mesmos, o nosso orgulho e a nossa vaidade pouco importa. Mas eu não vou me dobrar novamente, vou lá falar lá. Cara, esse não é o comportamento cristão. Esse não é o comportamento que Jesus Cristo está dizendo para que a gente tenha. Esse não é. Não é sobre ti, meu amigo, minha amiga, não é sobre ti. É sobre Jesus. Nós devemos ser como Jonas nesse caso. Engolir a nossa vaidade, o nosso orgulho e ir lá falar a palavra de Deus. Mas Jesus segue a sua parábola e ele fala:
de uma mulher que perdeu uma dracma, que significava o valor de um dia de trabalho. Um dia de trabalho para alguém muito pobre é um grande valor. É um grande valor, meus irmãos. Não é como um dia de trabalho para alguém que ganha muito bem ou que tem acesso a grandes recursos. Jesus não usa o exemplo de um bilionário que perdeu 1 milhão. Porque se ele usasse isso como exemplo, todos aqueles que são pobres diriam: não, isso daqui não fala comigo. No entanto, ele usa o exemplo que é mais comum a todos, do pobre. Porque até mesmo o rico olha para isso e ele diz: não, eu entendo que ela perdeu um grande valor ali. A casa de uma pessoa naquela época era com piso de barro, paredes de barro, de adobe. Muitas casas não tinham janela, e se tinha uma janela muito pequena. Para vocês terem uma ideia aqui, só fazendo uma digressão aqui, naquele texto de Mateus 6, que ele fala sobre a traça, a ferrugem, não se preocupar com os ladrões, não juntar dinheiro, porque aqui os ladrões escavam. Mas são ladrões que escavam. Na verdade, naquela época, quando o ladrão via que alguma casa estava vazia, estava ausente de pessoas, ele pegava um balde, normalmente, com um pano, ia lá e ficava molhando a parede. Molhando a parede. E o barro ia cedendo. E aí ele cavava, ia lá, roubava ou entrava naquela casa. Fechando esse parênteses, quando uma moeda cai no chão, uma pequena moeda cai no chão de terra, a mulher fica desesperada ali, porque é de grande valor. Então o que ela faz? Com a casa escura, ela acende uma candeia, ela pega uma vassoura e começa a varrer, para tentar encontrar a sua moeda de grande valor. Meus irmãos, uma coisa que eu sempre imagino, vejam se vocês compartilham comigo dessa visão. Eu sempre imagino Jesus falando para as pessoas, e Jesus mais ou menos com a visão como a do super-homem, né? Que ele consegue ver através da parede, ou consegue ver ali no coração, o coração batendo da pessoa. Eu sempre imagino Jesus olhando para as pessoas e sabendo a história de cada um, assim. Sabendo a história de cada um. Por que Jesus vai falar de uma mulher que perdeu uma moeda? É bem possível que isso seja comum de acontecer naquela época. Vocês lembram daquele caso de Jesus no poço com a mulher samaritana? Ele vai lá e fala: então chama aqui teu marido. E ela fala: vejo que tu és profeta. O que Jesus está vendo ali que ninguém vê, o Deus onisciente está vendo, e Ele sabe das nossas histórias, Ele sabe de todas as coisas. Eu imagino uma multidão na frente de Jesus, e Jesus vendo a história de cada um aqui. Ele, acho que, sei lá, 40% das pessoas já perderam uma moeda. Vou contar essa parábola aqui, mais ou menos nesse sentido. A intenção de Jesus ali, conhecedor das pessoas com quem Ele está falando, é ganhar o coração daquelas pessoas. Por isso Ele traz um elemento que é bem comum àquelas pessoas. Vejam, o texto diz que os anjos se alegram na conversão de um pecador. Eles habitam na presença de Deus, e até mesmo os anjos se alegram na conversão de um pecador. Quando alguém que é de grande valor para Deus é achado, é encontrado. Novamente, Jesus está aqui dizendo para os religiosos: vocês não deveriam fazer exatamente isso e tentar encontrar os pecadores que têm valor para Deus? É isso que diz a parábola. E a terceira parábola, talvez a mais conhecida, e Jesus vem aqui fechar com chave de ouro, uma das histórias que são mais comoventes na Bíblia. Filho pródigo. Ele fala de um jovem que queria ser livre dos seus pais. Eu quero as minhas coisas e eu quero ser livre. Eu tenho dinheiro, eu quero ser livre, eu quero sair da minha casa, eu quero aproveitar a vida. Eu quero comprar o que eu quiser comprar, gastar como eu quiser gastar. Veja que doloroso é para um pai ter que fazer isso, dar para o seu filho aquele 1/3 dos bens, ficar ali com 2/3 do irmão dele e dele, e deixar o filho ir. O filho parte e esbanja toda a riqueza que ele via ganho, gasta tudo, ao ponto de comer com os porcos.
que é, meus irmãos, como bem sabemos, um animal considerado impuro para os judeus. Então, num contexto mais deplorável do filho, ele lembra do pai dele. Lembra que os empregados do pai dele comiam muito melhor, viviam muito melhor. Ele diz assim, considerando que Deus tinha dado um bom pai para esse filho, ele diz: pequei contra os céus e contra ti. É isso que ele pensa. É isso que vou dizer para o meu pai, que eu pequei contra os céus e contra ti. E contra os céus aqui, meus irmãos, é contra Deus, justamente porque ele entende que foi Deus que deu para ele um bom pai. Pequei contra Deus, pequei contra ti, pai. É isso que ele já começa a imaginar, que deve dizer. Então, agora aquele jovem ingrato, aquele jovem egoísta que tinha saído, volta para o seu pai. Reconhece que fora do seu pai, da amizade, do cuidado do seu pai, a vida é muito difícil, é muito complicada. Ele fala: não sou digno de ser chamado de teu filho. Veja que esse jovem passa por uma profunda transformação, a falta de dignidade e o distanciamento que ele tem do pai rompe com a paternidade, a compreensão dele, do cuidado que um pai deve ter, da proteção que um pai deve dar, do sustento que um pai deve dar. No alto da sua miséria, no mais profundo do poço, ele entende: agora que eu não sou digno de ser chamado de filho, porque um filho digno vive bem, tem em abundância do pão da vida, da água que se bebe e nunca mais tem sede. Meus irmãos, deixa eu dar um contexto aqui para vocês. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado no país com maior número de desaparecidos. De menores de idade, o Rio Grande do Sul é o segundo estado no Brasil com maior número de desaparecidos. Você tem noção do que é isso? É um dado de 2025, isso é agora. Está acontecendo agora. Deixa eu não ser tão generalista assim, afunilar mais para dizer que 150 menores desaparecem por mês em Porto Alegre, na tua cidade. 150 crianças no ano passado, por mês. E eu até pensei algumas vezes não falar sobre isso, porque eu não queria assim parecer apelativo, mas lendo o texto, eu tentava entender assim, qual é o sentimento de um pai que perde o seu filho. Meu Deus, eu não sei o que eu faria. Você consegue entender o sentimento de um pai, de uma mãe que perde o seu filho, o desespero de perder um filho. Isso aconteceu 150 vezes por mês no ano passado. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu quero trazer à tona para vocês o sentimento deste pai, nesta parábola. Por que é importante, meus irmãos? Reparem que ainda longe, o pai avista o filho vindo. E o pai corre na direção do filho. E antes do pai falar qualquer coisa para o filho, o pai faz 4 coisas para o seu filho. É o que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, relata nesta parábola. O pai inicialmente se compadece do filho. Ele vê o filho vindo, ele se compadece do filho, da miséria do filho. Imagina o filho voltando magro, sujo, cambalhando. Ele olha o seu filho, o qual ele pegou nos braços, o qual ele viu caminhar, o qual lhe deu de comer, ensinou as coisas da vida, voltando daquele jeito. Ele se compadece do seu filho. Ele: meu filho, olha a situação do meu filho. Ele se compadece. Meus irmãos, pensem sobre isso, meus irmãos. Ele se compadece. O pai se compadece do seu filho. Então, ele corre na direção do filho. Isso, para um ancião da sua época, era algo desonroso, um senhor de idade correr.
No entanto, é praticamente inevitável que ele faça isso. Ele corre na direção do filho dele, porque é o filho dele que está vindo ali. Depois ele lança os seus braços em torno do pescoço do seu filho. Ele dá um abraço no seu filho. Ele abraça o seu filho com compaixão. O pai já tinha perdoado o filho. Ele abraça o seu filho. Tu voltou, meu filho, tu voltou, meu filho. Tu está aqui novamente comigo, meu filho. Tu está aqui comigo, meu filho. Você consegue entender isso? Porque às vezes a gente lê, a gente passa batido, a gente não olha por esses mínimos detalhes que estão aqui. E o quarto passo, ele beija o filho repetidas vezes, ternamente ele beija aquele filho. Provavelmente estava todo sujo. Pouco importa, ele quer beijar o filho dele. Meu filho está aqui comigo. O meu filho que tinha se perdido, foi encontrado, que estava morto, reviveu. O meu filho. E o pai diz, aliás, o filho diz para o pai nesse contexto: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. E lembram que o filho pensou em dizer para o pai: agora me trata como um dos teus empregados. O filho nunca teve a oportunidade de dizer isso. Me trata como um servo. Porque o pai rapidamente não dá a chance para ele e diz: traz uma roupa para ele, traz uma sandália para ele, coloca um anel, vamos fazer uma festa agora para ele, vamos celebrar agora ele, porque o meu filho está de volta. O meu filho está de volta, isso é motivo de grande alegria. Nessa história, meus irmãos, o filho mais velho são os escribas e os fariseus. O filho mais novo são esses publicanos e os pecadores. Acontece que muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos no papel de filho mais velho. E a gente olha: eu não concordo porque tu é Lula, porque tu é Bolsonaro, porque tu é um desgraçado, porque tu traiu tua mulher, porque tu está fazendo tal coisa. Eu fico com nojinho de ti. Não tem jeito. Esse aí já era. Não tem jeito. E muitas vezes nós também somos o filho mais novo. Um dia nós fomos o filho mais novo. O dia que você ouviu o chamado do Senhor, o dia que você voltou para o Senhor. Então, essas histórias falam sobre quem é Deus e o que Ele quer que nós façamos. E se Jesus não fosse a imagem do Deus invisível, o Pai, Ele jamais poderia ter dito essas 3 histórias. E essas histórias nos mostram o que nós devemos fazer com relação aos perdidos, aqueles que estão em pecado. Dito isso, meus irmãos, vejam que lindo isso. O Deus Trino, Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho, Espírito Santo permeando toda a história. O pastor que busca é Jesus. A tipificação do Espírito Santo naquela mulher, que com a vassoura que representa a lei está procurando, e a graça daquela lâmpada do Evangelho, que representa a claridade que agora a gente pode ver e achar aquela pessoa. Na história do Filho, Deus Pai, o nosso Deus Santo, Deus Trino Todo-Poderoso, permeando toda a história, e o que o nosso Deus quer são os pecadores. Ele quer que você não fique a vida inteira só comendo, enchendo a barriga na igreja e bebendo e saindo farto daqui, mas que você despeje isso lá fora também, que você divida esse conhecimento também. É muito bom, meus irmãos, a gente precisa ser edificado, a gente precisa aprender do Senhor, precisamos ler a palavra, aprender teologia, ser crente maduro, mas nós precisamos despejar isso, desaguar isso lá fora. É isso que o próprio Deus, na sua figura, representa aqui. Essas 3 histórias, portanto, têm um tema central que é o amor de Deus. E nós podemos ver aqui o resgate do pastor, do bom pastor. Nós podemos ver aqui também a igreja atuando. Nós podemos ver aqui nós voltando para o Senhor.
Mas existe, como eu disse no início, a razão dos louvores e de nós sermos alegres, existe um outro fio condutor permeando toda a história. Nas ovelhas haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Na moeda perdida, eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No filho pródigo, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E nesse domingo, meus irmãos, em que o mundo faz uma festa da carne, nós somos convidados para um banquete celestial onde a mesa está posta, onde o Senhor nos serve. É uma festa onde o Deus Trino nos chama os pecadores arrependidos, chama você que um dia não conheceu o Evangelho, que um dia andava conforme os preceitos e as ideias desse mundo, mas Deus te chamou para a luz com a sua maravilhosa graça. Lembre-se desse dia, lembre-se desse tão grande perdão, dessa tão grande alegria que é ser encontrado, que é ser achado por Deus, que é ouvir a sua voz, reconhecer a voz do bom pastor, que é poder estar em comunhão com os irmãos nessa manhã. Que grande alegria, meus irmãos! E é nesse sentido que eu trago à memória aquilo que falei no início, a respeito desse projeto que Deus, de alguma forma, colocou nos nossos corações. Nós debatemos no presbitério e nós decidimos. Esse ano, meus irmãos, nós vamos fazer mais consagrações. Se não me engano, serão trimestrais, né? Nós vamos orar mais. Nós vamos jejuar mais como igreja. Nós vamos nos consagrar ao Senhor. Será em março, acho que vai ser no último final de semana. A gente vai anunciar isso. Nós vamos fazer isso, meus irmãos. E nós vamos pensar em pessoas que nós conhecemos e que estão paradas na caminhada. Só que muito mais que algo que está no nosso braço de ser feito, e isso sim é da responsabilidade humana, nós vamos crer na soberania de Deus e no amor de Deus para com essas pessoas. Pessoas que estão paradas na caminhada e você conhece algum, para que a gente possa ajudar uns aos outros, em chegar nessas pessoas e conversar com elas e ver se elas não querem retomar a caminhada aqui no Jardim Botânico. Porque o Jardim Botânico, novamente, eu já falei isso e eu concluo isso, meus irmãos, o Jardim Botânico é um lugar de recomeço. A gente batiza algumas pessoas, mas a maioria de vocês, se não todos vocês, vieram de outras igrejas. Eu vim de outra igreja que eu não aguentava mais. Vim ferido de outra igreja. Muitos de vocês vieram de outras igrejas que não aguentavam mais. Tem gente que vem de outras cidades distante daqui do Botânico congregar para recomeçar aqui no Botânico. É um ministério que o Botânico tem no reino de Deus. A igreja do fulano de tal batiza 10, 20 pessoas por dia. Amém? Glória a Deus por isso, e que batize 100, 1000. Eu não sei, mas parece que Deus levantou o Botânico e esse ministério aqui, com essas pessoas aqui, para recomeços. Olhe para a sua história e veja se não é isso, meus irmãos. Eu não estou eximindo, não estou dizendo que a gente não deve pregar para aquele que não conhece o Evangelho, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Esse é um trabalho que nós devemos fazer. E assim como aquele pai fez, meus irmãos, uma grande festa para aquele filho que retornou. É isso que significa essa manhã de domingo, uma manhã de ceia, uma manhã de celebração, em que nós vamos partir o pão, que nós vamos nos abraçar aqui e dizer: meu irmão, tu é uma bênção, muito bom congregar contigo, muito, muito bom te ver todo final de semana aqui, louvando ao Senhor comigo. A única diferença, meus irmãos, que nós temos para as pessoas que estão lá fora é que nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa insuficiência em salvarmos a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador para a nossa alma. Essa é a razão. Por isso somos chamados cristãos, porque reconhecemos: eu preciso de um Salvador. As pessoas lá fora estão tentando salvar a si mesmas. Nós precisamos dizer para elas que isso é uma loucura, não tem fundamento. Não há como fazer isso. Por isso,
Nossos corações transbordam de alegria por aquele que morreu por nós, por aquele que tirou as escamas que estavam nos nossos olhos e nos fez ver o Cristo ressurreto, o seu grande amor, o grande pastor, o Pai amoroso, que olha para nossas misérias e diz: Pai, meu filho, Fernanda, minha filha, vem cá, Fernanda, minha filha, Mateus, vem cá, meu filho, e te dá um abraço, porque Ele te ama de uma maneira incompreensível. E Jesus ainda tenta adaptar para a nossa linguagem, para que a gente consiga entender de alguma forma essa beleza tão gloriosa que é ser chamado Filho de Deus. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então o Senhor te chama para a sua mesa nessa manhã. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor.